Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal da BS Card Brasil. Vou falar um pouquinho hoje pra vocês do deck que a gente usou, eu usei, né, aqui no mensal de setembro. Nosso torneio aqui em São Paulo foi muito bacana. Fui despretensioso, um deck que eu achei muito divertido, queria jogar com um deck diferente, com um deck que a galera não deu muita moral. E realmente consegui ganhar, fui campeão. Isso é muito legal quando a gente pega os decks novos, os decks diferentes, decks que no geral são tranquilos aí de montar. E vou mostrar pra vocês como ficou e explicar um pouquinho como ele funciona. Então o líder que eu escolhi foi o Piccolo, da BT-17. Quando ele ataca, você pega um Namekusei da sua mão, põe embaixo do líder, dá um draw, olha 5 cartas do topo do deck e pega um Namekusei pra sua mão. Tá? Você pode dar Awaken com 4 vidas ou menos, ou quando tiver 2 ou mais cartas embaixo do seu líder. O Awaken dá um draw e desvira uma energia, e você compra cartas da vida até ter 5. Desse lado, tem uma permanente, que é você pode usar Battle Cards embaixo do seu líder como material para fazer Union Absorb, então vocês vão entender daqui a pouquinho. Quando ele ataca, você mais uma vez bota o Namekusei embaixo do líder, só que daí em vez de você dar um draw e olhar 5, você dá 2 draws. E um Activate Battle, você pode tirar uma carta de baixo do líder para dar 5.000 de combo, mais ou menos, para ele, naquele combate, mas é uma vez por turno apenas. Tá? Então também é interessante, é um 5.000zinho a mais aí, tanto defensivo quanto ofensivo, beleza? Então, esse é o líder, vou mostrar um pouco do deck. Primeira carta que eu coloco aqui, eu usei só 3 Unisons, tá? Coloquei 3 Gohans, usaria mais, talvez mexeria um pouquinho no deck, né, depois de eu ter jogado com ele, entendido? Gostei muito, mas usaria mais Unisons, talvez até os Unisons que eu botei no side, que eram Unisons de custo 1. Tá? Mas muito bacana esse Unison, para quem não conhece, ele tem Power 3, então se ele entrar em cima de outro Unison pagando, né, ele já vem com até 3 marcadores, dependendo de quantos Unison anterior tinha, ele tem Blocker. Quando ele entra com 4 marcadores ou mais, você escolhe Battle Cards do oponente, ignorando barreira, desde que estejam em Rest, e põe na drop área, tá? Esse número de Battle Cards que você vai escolher é igual ao número de Unisons que você tem na sua drop, por isso que eu digo que eu usaria mais Unisons. O mais 1 dele dá um draw, e ele tem um menos 3, que você escolhe o seu líder e essa carta aqui, os dois vão ganhar mais 5.000 de poder até o fim do turno do oponente, e ele ganha triplo ataque, então ele bate aí 3 vezes 25.000, um Unison muito bom para finalizar o jogo. Além dele, vou começar agora no kit Extra Card, 4 Black Kamehameha, dispensa explicações, uma carta defensivamente muito forte. Né? Outra Extra Card, um Power of a Super Saiyan, também dispensa explicações. Um Tyrannical Blow, é um counterplay, que eu potencialmente usava até em Floodgates, para evitar tomar um topo, alguma coisa do tipo, né? E também para evitar a entrada de alguma coisa que me enchesse um pouco a paciência. A vantagem dele é que ele também pode acabar tirando efeitos de Unison. Se você usar ele direitinho, o cara dá um topo e tem um Unison para bater. Você nega o efeito do topo antes dele entrar e nega o efeito do Unison também com a mesma ativação. Então isso é bem legal. Uso 3 Freeza Iron Reinforcements também para ter um pouco mais de poder defensivo. E esses são os extra cards que eu usava. Por que eu uso extra cards? Porque eu preciso de extra cards na drop ou na energia para reduzir o custo dessas duas cartas que eu uso 4 de cada. Então são 4 Mecha Freezer Robotic Riposte, que nega o ataque, e quando ele entra em campo, seu oponente, para declarar ataques que não sejam de Unisons, precisa virar uma carta para Rest, para cada ataque. E o Son Goku é um counterplay, que a carta sendo jogada entra em Rest, ele entra em jogo, eu dou um draw e ele é um blocker. Então as duas podem reduzir o custo a 1, desde que eu tenha 2 extra cards na drop ou na energia, ou na drop energia, enfim, essa combinação. Agora eu vou começar o kit de Namek. Primeiro, o New. Por que eu uso o New? 2 motivos. Primeiro, quando ele entra, eu olho 5 cartas do topo e busco um Namekusei para minha mão, ou um Unison de custo 1. Eu não uso no main deck, vocês viram, então eu não uso muito para essa função, mas para buscar os Namekins mesmo de custo 4 ou menos. Além dele, eu uso este Piccolo, que é uma carta que vai olhar assim do topo, pegar um Namekian e pôr na minha mão. Não tem restrição de custo. Quando ele está em campo, posso pagar uma energia e ativar o Union Absorb. O Union Absorb posso tanto pegar do campo quanto da minha mão, ou embaixo do meu líder se ele tiver Awaken, né? Nossa permanente permite. Então, com ele em campo, eu posso absorver, por exemplo, um New. Por que absorveria o New? Ele dá mais 1.000 para o Piccolo que está em cima dele. Então, se eu absorver um New e coloquei no Piccolo, ele tem mais 1.000 de poder permanente. E esse Union Absorb vai trazer uma carta Piccolo de custo 3 do deck para o campo.
Então, um desses dois. Esse aqui é a versão barata do Turles, então ele vai entrar em campo potencialmente por 2 energias, né? Uma nele e uma no efeito dele. Ele entra. Quando ele entra em campo, eu vou escolher um Battle Card do oponente em Rest e dar KO. E quando ele bate, eu também vou escolher um Battle Card do oponente em Rest e dar KO, tá? Se for meu turno, quando eu combar com ele da minha mão, eu posso escolher um Battle Card na minha Battle Area, que seja um Namekian, e voltar ele para modo ativo. Então ele na minha mão também é interessante, principalmente se eu tiver ele em campo. O que ele faz? Ele tem crítico, e uma vez por turno ele não pode ser KO'd, né, em combate. Daí eu posso pegar uma carta embaixo dele, que normalmente ele entrou por um absorbe, eu tenho, ponho na drop e ele continua em campo. E beleza, um crítico de 15 mil, bacana. Só que tem uma vantagem. Uma vez por turno, durante o Activate Battle, se ele estiver em campo, eu posso virar ele para Rest. Se eu fizer isso, eu vou dar KO e um Battle Card do meu oponente de custo 5 ou menos que esteja em Rest. Se eu fizer isso, o oponente descarta uma da mão. Então eu consigo não só controlar o campo, como controlar a mão com esse cara. E se eu combo com ele da minha mão quando ele está em Rest, ele pode voltar para o modo ativo e fazer isso de novo. Então, às vezes eu faço no meu turno, combo com ele de volta, no turno do cara eu faço de novo. Então, muito legal esse shenanigans aqui que dá para fazer. Outros Amex que eu uso, claro, 4 sluguinhos, entram em campo, dão um draw. Se eu pagar mais uma energia, eu posso pegar um slug de custo 3 e jogar, matando esse aqui. Tá? E um outro efeito que eu escolho um Battle Card do oponente e viro para Rest, também é usável, eu uso eventualmente, mas é menos frequente. E esse é o Slug que entra. Para quem não conhece, ele tem Bond 2, então eu preciso ter ele mais um Battle Card em campo. Se ele tiver em Rest e eu tiver outro Battle Card, o meu oponente não pode adicionar cartas do deck para a mão, a não ser por efeito do líder. Então ele restringe muito os draws do oponente. Tá? Super Combo, não compra, por exemplo. Outra coisa legal é que se eu tiver 2 dele na mão, eu posso pagar uma, descartar ele da minha mão, eu jogo um desse do deck e eu jogo o segundo em cima dele. Então é mais uma forma de fazer esse slug aqui, que nesse deck flui muito bem. Afinal, eu busco Namekuseis, eu posso botar eles embaixo do líder. Além de eu tentar bloquear um pouco os draws do oponente, eu uso 2 Son Goku Absolute Annihilation. Ele tem Barrier Deflect, então ele provavelmente vai ficar no campo. E a permanente dele é que, se meu líder for amarelo, e ele é, meu oponente não pode ativar nenhum extra card, a não ser que ele vire uma energia para Rest. Ou seja, todo extra card vai pagar uma a mais, até os que você ativa sem pagar custo. Eu uso um Basil como finalizador, quando entra dá um draw, e se meu oponente tiver 5 ou mais cartas em Rest, ele ganha 15 mil do ataque até o fim do turno do oponente, ou até o começo do meu próximo turno. Isso é um cara que pode bater 2 vezes aí, ajuda bastante na finalização. Uso 2 counters, tá? Então, 3 energias, nego o negate do oponente, ele entra em campo e dá um draw. Se eu tiver 6 ou mais cartas em Rest, eu dou mais um draw. E os super combos? Um Kuririn. Por que eu uso um Kuririn? Porque às vezes eu quero voltar para o meu deck aqueles picos de custo 3 que eu trago do deck. Então eu uso um Kuririn. E eu uso 2 Guru, que é o super combo de Namekuseis, né? Que ele vai dar um draw se tiver 5 vidas ou menos, então no momento que eu dou Awaken ele já está ativo, e ele é buscável, então ter um super combo buscável, 2 no caso, é muito interessante. E agora a carta que torna esse deck realmente forte, tá? Não é que ele não é forte sem ela, mas eu acho que é ela que dá o gostinho de realmente ser diferenciado, que é a nova secreta, Piccolo Gohan Newfound Might. Ele é um super combo, tem custo de combo 5 e 30 mil de combo power. Qual que é a diferença? Eu vou reduzir o custo de combo dele em 1 para cada carta em Rest do meu oponente. Então, se eu tiver 5 cartas em Rest, eu combo 30 mil de graça. No fim do combo, que eu combei essa carta da minha mão, ela entra em campo. E no momento que ela entra em campo, eu viro uma carta do oponente para Rest e dou um draw, tá? Isso também vai acontecer toda vez que ele bater. Ele só bate uma vez por turno, ok, mas se eu jogo ela no meu turno ofensivo, ela entra em campo, vira uma carta para Rest, eu dou um draw, eu bato com ela, eu viro mais uma carta para Rest e dou um draw, mais uma vez. Então, ele realmente ajuda muito. E aí as últimas cartas do deck, um Bergamo, para quem não conhece, quando eu viro uma carta do oponente para Rest, eu pago 2 energias, ele entra em campo, e eu posso virar mais 2 cartas dele para Rest, ignorando barreira. Aqui eu só viro Battle Card ou Unison, mas com ele eu posso virar até energia, tá? Então ele é bem interessante. Já que eu tô falando em virar cartas para Rest, uma Poutine, ela entra em campo de graça quando eu viro uma carta para Rest, e a primeira vez que seu oponente declarar um counter ou jogar um Battle Card por efeito por turno, eu escolho uma carta e ponho em Rest.
O Mira, ele não é um grande finalizador, ele é mais um atrapalhador mesmo. Ele entra por Overwhelm 7, paga uma energia, dá um draw, bate um Double Strike 30 e no fim do turno volta uma energia para o modo ativo. E claro, já que eu tenho um batedor de 40 mil ali, por que não um Double Strike, né? Então esse é a lista que eu escolhi para jogar com esse deck. Fiquei muito satisfeito, achei uma lista bem legal. Eu tendo a tornar todos os decks controle, eu acho que é o jeito que eu mais gosto de jogar, é o jeito que eu mais me sinto à vontade, que eu acho eficiente também. Então, quem gosta do Piccolo, quem gostou desse deck, podem montar. Bem bacana. Depois vocês montarem, manda pra gente, dá seu like aí, curte e vamos jogar. Pessoal, a gente tem uma novidade muito legal para vocês, para mostrar o crescimento do jogo, mostrar o quanto que está atingindo níveis aí que nós sempre esperamos. Foi criada a Liga Dragon Ball. Agora a gente vai poder ter o nosso próprio marketplace. Então, vai poder pesquisar pelas cartas que você procura aqui no Brasil, materiais bacanas, acessórios, pastas, tudo com os melhores preços. Então, todos os maiores lojistas, pessoal que traz o nosso card game para o Brasil, vai estar na Liga Dragon Ball, na verdade já estão, usam a bela plataforma da Liga Magic, então é um sistema seguro, que vai ter todas as coleções, desde a BT1 até agora, a mais atual, e mais, vai ter sempre promoções mensais, inclusive sorteios. Esses sorteios vão acontecer para todo mundo que usar o nosso código DBS Card Brasil. Então toda compra que você fizer, quanto mais aí você investir no seu jogo, maior a chance que você tem também de ganhar, de conseguir aí no sorteio sagrar um vitorioso de alguma carta, ou alguma box, ou busters, ou até alguma coisa diferente que a Liga todo mês vai criar aí para que ajude os nossos players, divulgue mais o jogo e cada vez mais a gente consiga se organizar para jogar.